O bate-papo de hoje é com uma pessoa que eu considero muito inteligente. Eu vou conversar hoje com Marcel Pinheiro, um dos diretores da Delantero Comunicação. Exatamente. Obrigada, Marcel, por você estar aqui. Valeu, eu que agradeço. E a gente está aqui já no meio, assim, ó, de um monte de troféu, porque é isso que a Delantero ganha e muito, muito troféu. É isso aí. Como é que é essa relação? A empresa, você disse que é de 2013. 2012, finalzinho. 2012. Na verdade, ela nasceu no dia de finados, a empresa. Só que Como assim? ia ser muito feio nascer no dia de finados. A gente disse que é dia 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos, aí fica mais bonito, mas de fato é dia de finados. Realmente. Qual é, eu não vou nem perguntar segredo, porque segredo a gente não conta, mas qual é a estratégia para se arrastar tanto prêmio? Essa foi uma estratégia que ela é realmente bem pensada, assim, ela é intencional, é proposital. A gente não tinha relacionamento, network nenhum quando a gente decidiu montar a agência, porque nós éramos de criação, os 3 sócios, né? Eu, o Pablo e o André. E aí, quando a gente foi montar, putz, a gente tem que aparecer de algum jeito, né? A gente não tem relacionamento nenhum, não tô nas colunas sociais, nem nada. Ainda hoje eu não tô, mas naquele tempo era pior. Tá sim. E o que a gente faz? Não, vamos aparecer com uma criatividade. E o que chancela a criatividade é prêmio. E aí a gente foi atrás de prêmio. Só que no final das contas, a propaganda criativa que ganha prêmio, ela é 11 vezes mais efetiva do que a propaganda que não é criativa. Né? É um estudo do Bureau de Londres de propaganda. Então, acabou que o prêmio também trazia resultado financeiro para os clientes. E assim, aí adequou-se o nosso perfil ao perfil dos clientes. Quem quer propaganda criativa já procura a gente, já sabe que a gente não vai fazer o feijão com arroz. Né? E foi assim que começou. Então foi uma estratégia deliberada para a gente aparecer. Assim. Pois é, e a Delantero vem nesse tempo aí. Agora, eu confesso que a Delantero veio me chamar muito mais atenção depois que começou a fazer o grande marketing do Fortaleza. Né? O Fortaleza vinha de uma fase muito ruim, a Delantero surgiu e junto com o futebol, eu acho que foi uma coisa que foi se encaixando. Foi o futebol que ajudou a Delantero a criar ou foi a Delantero que ajudou o Fortaleza a melhorar? O Fortaleza que ajudou a Delantero, não tem a menor dúvida disso. Mas, num primeiro momento, eu enxergava de outra maneira. Eu enxergava como se eu fosse lá prestar um serviço e ajudar o Fortaleza. Foi um pedido do Eduardo Girão, né, quando eu era presidente do clube. Eu conheci o Eduardo dos Movimentos pela Paz, pela Maravilhoso, vida. Eduardo. Exatamente, gente boa. Fiz a campanha dele, inclusive, tenho esse orgulho de ter vencido com o Eduardo duas coisas que pareciam impossíveis. Tirar a gente da Série C, que parecia impossível. Gente, eu vou dizer uma coisa, vocês estão vendo aí, né? Porque subiu com ele... E ganhamos a eleição, ali a eleição no finalzinho, um gol do Cassiano também da eleição, foi no finalzinho também. Então, assim, o Eduardo chamou, e como eu tinha uma relação legal com ele, eu não podia negar o convite. Foi aí que a gente começou lá no Fortaleza. Então, eu fui no começo como um serviço, né? Ao contrário da estratégia dos prêmios, não houve estratégia aí de tentar capturar alguma coisa de atenção do Fortaleza para a Delantero. Mas como eu fui lá servir, ajudar, acabou acontecendo. De fato, hoje eu sou muito mais conhecido como diretor de marketing do Fortaleza e a Delantero vem a reboque nessa história, né? O que é muito bom, né? Então, Fortaleza hoje coloca a gente numa vitrine e isso muito também pela capacidade dos 2 presidentes, do Eduardo e do pai, de enxergar a comunicação como um trunfo. Pois é, a gente, assim, que é da área de comunicação, a gente sabe, né, que quando se tem um problema numa empresa, aí a pessoa diz assim, se ela tiver um setor de comunicação, Isso. Corta a comunicação. Exato. Tira o jornalista, corta tira o a assessor, propaganda, né? corta a propaganda. Isso. E a gente sabe, a gente que é do meio sabe que não é assim, não é puxando brasa para nossa sardinha, mas a gente sabe que funciona, funciona né? desse jeito mesmo. Qual foi a primeira grande campanha do Fortaleza feita pela Delantero? Acho que a primeira mesmo assim que marcou e que foi uma chave de mudança interna dentro do Fortaleza foi uma com o Braulio Bessa que a gente fez. O Braulio estava começando ainda, assim, não começando, mas estava indo para Fátima Bernardes ali umas 2 vezes, não era um quadro fixo e tal. E alguém me deu a dica dele, eu conheci ele mais pelas locuções que ele fazia de comerciais do que propriamente pela poesia. E a gente fez. Então foi uma campanha de autoestima, assim, putz, eu tava todo mundo para baixo, mais um ano que o Fortaleza não tinha subido e tal. E a gente fez. Agora, pro Eduardo Girão, que é um cara supersticioso, a campanha que virou tudo foi o Perdão do Clodoaldo. Ele, como é um cara assim, muito de energia, paz, ele é espírita e ele acredita muito ele nessa... Ele acredita que havia uma trava ali, uma espécie de sei lá, de
questão mal resolvida, uma pendência universal astrológica. É uma mistura de Cavaleiro do Zodíaco com igreja, enfim. E aí ele disse, pô, Marcelo, enquanto a gente não resolver todas essas questões, o Fortaleza não vai subir. E ele estava certo. Coincidência ou não? Coincidência ou não, deu certo pra caramba. E foi num momento, Dani, que a gente estava, era um jogo na Série C contra o Motoclube. Aquela semana era um jogo. Se o Fortaleza não ganhasse esse jogo, a gente não ia nem pra semifinal. E tava muita pressão no elenco, muita pressão. Aí o Eduardo, Marcelo, o perdão do Clodoaldo vai ser agora. Era uma ideia que eu já tinha dado pra ele, de fazer esse perdão. Os outros dirigentes todos não tinham tido coragem, mas com razão, porque realmente era turbulento, era arriscado. Muita gente concordou, muita gente não, né? Não. E aí tinha gente que dizia assim, quando a gente subir na Série C, a gente faz, porque aí o momento vai ser bom e tal. Aí o Eduardo disse, não, aí não vai ter mérito nenhum. A gente tem que fazer agora. Aí eu disse, pô, o Eduardo tem razão mesmo, vamos fazer. Aí fizemos, e naquele momento, que estava aquela pressão dentro do clube, do elenco, desviou-se o foco todinho para a questão do Clodoaldo. Ei, merece perdão, merece. E os jogadores puderam respirar. Caramba, podemos treinar, podemos sair de casa, porque eles estão preocupados e estão debatendo uma outra coisa. E aí ganhou o Motoclube, um gol do Rony, bateu a bola, bateu na trave e tal. E a partir de então, o Eduardo começou a levar o Clodoaldo naquele ano para todo canto, como se fosse um trevo de 4 folhas, sabe? Levava ele como um chaveirinho, era mais ou menos do tamanho de um chaveiro mesmo, né? Levava lá e acabou que a gente foi vice-campeão naquele ano, né? Então foi acho, um momento de virada, assim, a grande campanha que marcou o começo foi o perdão do Clodoaldo. E aí de lá pra cá, pronto. De lá pra cá a gente ganhou o prêmio com a renovação do Boeck, que a gente disse que não ia ter mais frango na cidade. Notícia de última hora. E os especialistas continuam sem entender o que aconteceu com os frangos de Fortaleza. Todos eles sumiram. Não é possível encontrá-los nem sequer. A gente pichou os muros do PC, campanha contra o suicídio. Sensacional, né? aquela campanha. Que rendeu o prêmio também. Premiadíssima. Essa é a campanha que é mais premiada da história do Ceará Estado, né? Não do Ceará Futebol, né? Da história do Ceará Estado, porque ela ganhou um prêmio importantíssimo, que é, a gente comparando o tênis, tem os Grand Slams, né? Que são aquelas... meu inglês aí foi péssimo, viu? Mas vamos lá. Os Grand Slams são aqueles torneios que são os 4 principais do mundo. Na propaganda a gente tem 5 prêmios principais do mundo. E o suicídio, a prevenção do suicídio foi um desses prêmios. Então foram várias campanhas de cunho social, mas também campanhas, e isso é o principal, é o que o Marcelo me cobra muito também, que monetizaram, né? Que trouxeram recurso para o clube. Isso é muito importante porque a gente sabe que em patrocínio, cota de TV, a gente também está atrás dos grandes clubes. Sim. Então a gente precisa compensar isso de outra forma. E aí a torcida do Fortaleza é fantástica, né? A gente consome muito. Pois é. E como é que é trabalhar para um time que torce? Tem uma emoção diferente, né? Putz, eu acho que se a gente conseguisse, cada um nas suas áreas, contratar torcedores seria a melhor coisa. Imagina que todo mundo aqui na Galanteiro, aqui a gente tem um pouco disso, mas tivesse uma paixão quase clubística, né? Porque quando eu cheguei ao Fortaleza existia uma questão que se dizia lá, umas frases que surgem, não sei de onde, que torcedor não trabalha bem dentro do clube, porque se emociona muito, então é melhor... Eu também já escutei isso. Porque não vai entender, vai misturar, vai começar a brigar nas redes sociais e tal. Aí eu reparei uma coisa, torcedor que é incompetente profissionalmente realmente acontece, mas torcedor que é competente, ele não só exerce a função dele com a competência de sempre, como agrega a paixão naquilo que ele faz. Então é um cara que dá mais do que a gente pede, inclusive, né? Um cara que se dedica mais, é um cara que não é recapitulando, não é um fator decisivo, mas é um fator que contribui muitíssimo você torcer. Claro, na hora que você vai ou vai pensar, primeiro juntar ele tem a que ser equipe... tecnicamente bom, né? Certo. Primeiro o cara tem que ser tecnicamente bom. Mas se for torcedor também, é bem melhor, As pessoas trabalham com mais alegria.
e tendem a entender um pouco mais das falhas do clube, do departamento, então eles amenizam Isso é verdade. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que é ligada ao Fortaleza, não diretamente da diretoria, e eu conversando com ela, e ela me dizendo umas coisas, e eu comecei a entender realmente, porque tanto essa pessoa é uma amiga, é próxima, como também você começa a entender de outro jeito. Exatamente. Né? Quando você sabe, entende mais as coisas por dentro, dos bastidores, vê a dificuldade, então entende mais. Diminui um pouquinho a cobrança pela empresa. É verdade. E me diz uma coisa, como é que você para pensar, essa é uma curiosidade, eu sou jornalista, mas sou apaixonada pelo trabalho publicitário, eu acho assim, é um povo muito inteligente, porque tem coisa, olha, eu fico esperando sempre que o Fortaleza vai lançar alguma campanha. Isso é terrível, terrível porque gera uma expectativa muito gera alta. Mesmo, eu fico esperando, olha, pro Ceni voltar, eu tava naquela expectativa, era o tempo todo atualizando o feed do Instagram, quando eu vi aquela quadra de tênis. A gente cuidando dela bem direitinho. Cuidando, aguando bonitinho. Eu digo, o Ceni voltou. Como é que vocês tiram tanta imaginação, criatividade? Como é isso? Isso aí parece assim uma fórmula mágica, mas não, tem muito de técnica. Vocês sentam para pensar hoje, vamos decidir como é ou não? É isso. Ou vem? Existe uma espécie de benchmarking criativo, então você consulta festivais, outros clubes, propagandas que estão sendo premiadas, o que é que está sendo levado em consideração. Inspirações, agora, né? Inspirações. Então, é como se, sei lá, comparando com um artista, ele fosse estudar outros artistas. A gente não é artista, né? A gente é um trabalhador comum. Mas a gente vai procurando que os outros projetos que vêm sendo feitos e tal. Tem uma coisa de experiência já com aquilo que a torcida gosta, aquilo que eles não gostam muito, a gente já vai sabendo ali. E eu acho que uma outra coisa que a gente tem a felicidade grande de fazer no Fortaleza é quebrar um pouquinho da linguagem de futebol. Então, você colocar aqui na cidade, acabaram os frangos para vender, não é algo comum dentro do futebol. Né? Ou você colocar um sujeito aguando uma quadra de tênis. Não, o que é comum no futebol? Um clipe com os melhores lances do jogador, ou imagem da torcida, de raça, não sei o que. Mas isso aí todo clube faz. Então a gente adotou essa linguagem, foi muito bem sucedida, não foi fácil, no começo havia muito dirigente que não entendia, né, que achava que tinha virado uma brincadeira. Pô, Fortaleza virou uma página 1000 grau, agora a página oficial do Fortaleza e tal. Existia isso, mas eu entendo, era uma quebragem, era assim, uma ruptura de linguagem muito forte, né? Mas hoje está todo mundo acostumado, todo mundo já gera essa expectativa, o que é terrível pra gente. Pois pra gente é maravilhoso, a sensação é ótima. Tem uma cobrança, caraca, o que a gente vai fazer? Mas no final das contas, acho que sai bacana, sabe? De onde veio o nome Delanteiro? Pô, Delanteiro é atacante em espanhol, né? Olha aí. A gente gostava de futebol, gosta de futebol bastante. Sabia não. E aí é atacante, curso de espanhol, né? Então, até porque vem a Sul-Americana aí. A Sul-Americana, finalmente, o nome vai fazer sentido em algum lugar do mundo, né? Vai, verdade. E a gente vai, né, pra Argentina acompanhar o jogo. Estaremos lá. Grande. Também vai? Ora, não. Então pronto, estamos lá pra torcer. E o que a Delanteiro faz hoje? A gente começou esse papo, eu te falando que eu já conhecia a Delanteiro, já tinha ouvido falar. Sim. Mas que ela passou a me chamar mais atenção ainda com o Fortaleza. Mas o que a Delanteiro faz mais? Para quem que ela trabalha? Que tipo de empresa que todo mundo conhece? Pois é, eu estava te falando de romper com a linguagem do segmento, e uma agência de propaganda tem essa facilidade porque ela está em muitos segmentos. Então eu consigo aplicar um conceito de construção civil num clube de futebol, né? Então eu consigo, por exemplo, fazer um dia D, que é algo muito comum em construção civil, em feirão de automóveis. Eu consigo aplicar isso no futebol. A gente sabe pouco sobre muitas coisas, né? Um conhecimento superficial mesmo. É verdade. Mas sobre muitas coisas. Já você, jornalista, tem que saber muito sobre muitas coisas. A gente tem que saber menos. Então tem que saber, mas não sabe não, viu? Então, assim, a gente faz setor imobiliário, a gente faz universidade, a gente faz laboratório, a gente faz hospital, a gente faz tudo. Comunicação full 360... Todos os nomes que você quiser colocar aí desses mais modernos, a gente faz, né? E o que tem agora para esse ano? Pô, esse ano a gente está começando aí no Fortaleza, de modo geral? No modo geral. Bom, a gente está começando a campanha grande, o planejamento de Emílio Ribas de expansão, que é uma rede de laboratórios muito conceituada aqui. A gente já tem de Unicristo também, que é uma universidade que foi recentemente, não posso falar universidade, tem que falar centro universitário. Enfim, tem uma questão do MEC aí. Foi eleita agora pelo MEC teve a melhor nota do Ceará, então há muito tempo a concorrente era a melhor e agora particular, o Unicristo passou.
A gente já fez e faz coisas pontuais para Uber também aqui. A gente faz para várias escolas, o Colégio Master é uma delas. Aqui em Natal a gente atende a Vini, que é granja, né? Os produtos relacionados a ovo e aves, até o Tocantins, até daqui até lá. Trabalha, viu, vocês? Trabalha pra caramba. E o Fortaleza também nas horas vagas, quer dizer, nas horas não tão vagas, mas a gente tá lá. E esse ano tem muito campeonato do Fortaleza, e pra quem torce Fortaleza, o que é que tem? Porque é um monte de campeonato, haja criatividade, hein? A gente tem um jogo que a gente não precisa nem fazer campanha, que é o da Sul-Americana, já vai lotar por si só, mas mesmo assim a gente vai fazer. Fortaleza fretou um voo agora, né? O torcedor vai poder viajar junto com o elenco, isso é muito bacana. Voo direto, né? Normalmente os voos daqui para a Argentina tem escala. Horríveis. Horríveis. É mais fácil ir para Lisboa do que para a Argentina. E aí a gente tem também o sócio, que a gente mudou. Estamos estudando aí a escassez do sócio, como a gente vai chegar a um limite e a partir de então o sócio que quiser se associar, ele vai precisar pagar uma parte do ingresso também. Como é em outros estados. Como é em todos os estados, né? Aqui a gente tem o ingresso. Eu vivo pensando, quando chegar aqui vai dar uma confusão, mas vai dar. A gente tem a Delantero que vai se responsabilizar por ajeitar essa confusão. Pois é, pessoal, a gente fica lá, a gente fica no bairro de Fátima, certo? Vocês podem ir lá. Não, então a gente vai criar a gente tem esse plano de criar uma escassez para que a torcida valorize mais o sócio. Não sei se tu sabe, a gente tem o ingresso mais barato do Brasil. Com certeza. O ticket médio daqui é o mais barato do Brasil, porque o sujeito que é sócio, ele não paga nada. Então, quando entra no borderô, entra como R$1, então fica baixo mesmo. E aí a gente tem também licenciamento de produtos, tem bastante coisa, né? A Fortaleza deu um grande ano passado. Difícil repetir isso dentro de campo, então não é só a gente do marketing que tem a tarefa de se superar, não. O pessoal do futebol tá... Tem que ser tudo, mas vai dar certo. O pessoal do futebol também está com uma pressão grande, né? Eu fico assim, Marcelo, tu tem uma serenidade quase budista. É mesmo, viu? O cara ganhou tudo que podia, né? O maior presidente da história do clube. Hoje a gente não reconhece isso, mas daqui a uns 50 anos vamos olhar para trás e vamos ver isso. E quando dá 3 semanas já estão querendo, Marcelo, cadê a contratação? É a presidente, só quer viajar, o cara não tira férias em um segundo. Passa o ano inteiro, Então, assim, a torcida cobra, isso é bom, mas às vezes a cobrança atrapalha um pouquinho. Tem que acostumar, né? É assim mesmo. Muita paixão envolvida, né? Então vamos embora aí para esse 2020. 2020 massa. Agradeço demais por você ter me recebido aqui. Sou sua fã, adoro, independente do Fortaleza, porque eu sei que vocês são muito criativos. Agora, claro, quando vai pro meu time, aí o coração, aí, né? Aí é melhor, né? Aí pronto, aí a Delantero. Antes, quando eu vou no cliente, hoje em dia, eu dou uma sondada antes, sabe? Pra saber se eu digo ou não que eu ou então tu manda outro sócio. Fortaleza, se não, para, o meu sócio vai. Mas quando é Fortaleza, aí eu vou. Faz questão, aí se ele não me recebia antes, quando eu digo que é do Fortaleza, é um sorriso lá, coisa boa. A gente passa 2 horas conversando sobre o Fortaleza, aí na parte do orçamento ele fecha a cara de novo. Tá. Pois olha, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Estamos aqui de portas abertas, qualquer novidade. Exatamente. Estaremos lá em Buenos Aires, a gente conversa lá novamente. Certeza. Tá bom? Valeu, gente. Bom, obrigado. Pra você aí que curtiu a nossa entrevista, não esquece de dar aquele velho like, tá bom? E até o próximo Daniele Portela Conversa.